A Revolução Verde, basicamente, é um conjunto de iniciativas tecnológicas e científicas aplicadas à agricultura. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel. Estamos aqui em Costa Rica, na Bolívia, em meio a esse rebanho bovino aqui, para falarmos justamente da Revolução Verde, esse conjunto de iniciativas tecnológicas e científicas aplicadas à agricultura, principalmente entre as décadas de 1940 e 1970. Qual era o objetivo disso tudo, né? Aumentar a produtividade e combater a fome, especialmente em países que estão em desenvolvimento. Principais características que a gente vai ter neste tipo de revolução, né, pessoal? O uso de sementes melhoradas geneticamente, principalmente o trigo, o arroz e o milho. As sementes melhoradas para aumentar a produtividade, sementes mais resistentes, por exemplo, à falta de chuva, mais resistente à seca. A mecanização da agricultura, a gente já pode vislumbrar aqui na paisagem algumas máquinas, o uso intensivo de tratores, colheitadeiras e outras máquinas. Consequentemente, eu vou ter uma redução da mão de obra. Aqui na Bolívia ainda tem bastante coisa braçal nessa região. Maior uso de fertilizantes e pesticidas químicos para maximizar a produção e combater pragas e doenças que afetam diretamente a produção agrícola. Irrigação em larga escala. Nós temos aqui, como vocês podem observar ali adiante, sistemas de irrigação. Novos sistemas de irrigação foram sendo implementados para garantir água em regiões secas. Se vocês olharem bem aqui, essa área aqui do game apresenta uma certa aridez. Então, sistemas de irrigação são de importância fundamental para a produtividade da agricultura. Técnicas modernas de cultivo, como plantio direto, rotação de culturas e manejo mais eficiente do solo. Por que isso? Porque se eu ficar só plantando monocultura e aquela coisa toda, o solo ele vai perdendo a sua fertilidade. Então eu vou ter que manejar esse solo, fazer rotação de cultura. Por exemplo, eu estou aqui numa época do ano, eu planto milho. Eu vou colher o milho e depois eu planto o trigo, por exemplo. Onde é que começa tudo isso, né? Começa num país também que fala bastante espanhol, assim como a Bolívia, que é o México, liderada pelos cientistas como Norman Borlaug, que mais tarde ganhou o Prêmio Nobel da Paz lá em 1970. O seu trabalho posteriormente foi aplicado em países como Índia, Paquistão e Filipinas. O que esses países eles têm em comum, né? São países em desenvolvimento, com grandes populações que precisam ser alimentadas. Bom, tem pontos positivos e tem pontos negativos, ok? De positivo, o que a gente pode citar? O aumento significativo da produção de alimentos, a redução da fome em algumas regiões e o estímulo à pesquisa científica agrícola. Então, são três aspectos aí bem importantes provenientes dessa revolução. Negativas. Bom, sempre tem questões negativas e quando se trata de alimentos é bem complicado. Dependência de insumos químicos e sementes comerciais, ou seja, tu vai ter grandes empresas atuando nessa área. Degradação ambiental, poluição do solo e da água pelos agentes químicos que são usados nas lavouras, perda da biodiversidade agrícola, tu vai usando determinadas variedades de alimentos, porque se tu for pensar, né, eu quero aumentar a produção, como é que eu consigo? Focando às vezes numa única variedade. Exclusão de pequenos produtores que não podiam arcar com os custos da modernização. Aqui a gente ainda tem os pequenos produtores. Bom, uma das consequências negativas também dessa revolução verde, principalmente com o uso das máquinas, aumenta a produtividade de alimentos, porém diminui a oferta de trabalho. Então, quando o ser humano ele vai sendo substituído gradativamente pelas máquinas, o trabalho braçal vai sendo substituído pelas máquinas,
bom, essas pessoas vão acabar migrando para as cidades e vão estar fazendo aquilo que a gente conhece como êxodo rural, que vai então provocar um inchaço urbano nos espaços urbanos. Outra coisa importante, vai aumentar a concentração de terras. Como assim? Se o pequeno produtor ele não tem como arcar com toda essa tecnologia usada e proveniente da Revolução Verde, às vezes ele vai acabar então não tendo tanta competitividade, às vezes vai se endividar e vai às vezes se obrigar a vender a sua propriedade a um grande produtor rural, e esse produtor vai aumentar a sua área de terra e assim tendo uma concentração maior, e esse pequeno produtor vai ter que ir lá para a cidade. Certo, gurizada? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Até a próxima aula.